Voltando à gravação aqui, pessoal, ó, estávamos aqui fazendo a demonstração e tentamos fazer a sincronização da base de dados. Nós temos 14 itens cadastrados e ela não está acontecendo. Por que ela não está acontecendo? Olha que curioso, né? Na base de dados, quando nós fizemos a simulação dos erros, uma coluna em específico faltou ser alterada para a localização correta dela. Então eu tenho aqui essa coluna que está nessa posição, que não é a posição correta dela, dentro do nosso modelo. Ela tem que ficar nessa posição aqui, que é o centro de custo. Então eu vou atualizar essas informações. Por segurança, eu vou apagar minha base de dados e subir o arquivo novamente. Então vocês veem que interessante, né? Mesmo a gente tendo todo o controle ali de erros na planilha, a gente subiu a planilha de acordo com o que o sistema preconiza, mas subimos a informação no lugar errado. E aí, por conta da informação estar no lugar trocado, o sistema não se conversou, o back-office com o front-end. Fizemos a importação novamente, agora com as informações completas dos itens, de forma correta. Vou voltar aqui na sincronização e agora ele carrega todos os itens para mim, no aplicativo. Então ele mostra aqui, Alex, ele mostra ali que os itens foram carregados com sucesso, ele mostra quantos itens foram carregados. O interessante desse tipo de erro, é que assim, quando isso acontecer contigo, lá na ponta, no cliente, né, ou com qualquer um de vocês aí, é importante você nos passar, olha, deu erro. A base de dados é essa, então passar qual o nome da base, que é o e-mail que está ali. Passar o arquivo CSV que você importou. E tentar até fazer um vídeo, se possível, falar assim, aqui o que eu estou fazendo e está dando erro nessa tela, ou tirar foto. O erro que está dando é esse aqui, está falando que não está importando e tal. Porque com todo esse conjunto, quando chega no nosso suporte nível 1, a gente consegue, já tem todos os dados para simular aqui no nosso laboratório aqui. E aí vê, no nosso laboratório deu, então pode ser que seja sua internet. Ou não, realmente não deu, peraí, deixa eu olhar essa base. Então você vê ali que a gente gastou aí uns 7 minutos para conseguir descobrir onde que estava o erro. Né? Então bem legal. Então aqui agora que eu já tenho as informações devidamente sincronizadas com o aplicativo, de forma correta, né, respeitando as regras do arquivo CSV, eu vou partir para a demonstração, acho que do nosso carro-chefe, né, nosso principal serviço aí do aplicativo, que é o inventário. Então aqui no inventário, ele já, por curiosidade, né, isso aqui é uma coisa bem legal que nós implementamos no aplicativo nessa versão 2.0 que nós não tínhamos antes, que é permitir a informação de localização do dispositivo na hora do inventário. Então, quando a gente está tratando de grandes empresas, de localizações de grande espaço na indústria e tudo mais, quando eu faço esse filtro aqui, ele vai me pedir, né, a localização, nome de empresa, localização da onde eu estou inventariando, centro de custo e o ambiente. Aqui no exemplo eu só tenho uma sala, mas até é interessante reatualizar isso aqui para colocar 2 salas depois. E aqui, baseado nessa localização, a gente já tem a localização do GPS do celular, que depois eu vou mostrar aqui no back-office. Porque, por exemplo, pode acontecer de eu estar numa empresa, selecionar um ambiente específico para fazer inventário, e na hora do inventário ele não encontrar nada. Né? Eu estou ali na sala 1, teoricamente eu estou na sala 1, mas o aplicativo não me traz nada, nenhum resultado do inventário. Por quê? Então a gente salva esse registro e no back-office a gente vai ter o registro posteriormente aqui dos inventários
E ele vai mostrar para mim a localização do GPS da onde o leitor estava, da onde eu estava fazendo a leitura. Então eu consigo, além do erro de eu não ter setado o local correto, eu consigo comparar para saber se realmente eu estava lá naquele local. Então se eu estava localmente no local correto, a base de dados está corrompida em informação. E se eu estava no local errado, a posição do GPS vai me dizer onde eu estava. Né? Então, por que isso? Isso foi um cliente que pediu para nós para evitar fraude. Então, por exemplo, eu tenho essas etiquetas aqui, eu vou levar essas etiquetas no bolso para minha casa, e aí, em vez de eu fazer o inventário efetivo ali, eu estou com as etiquetas no bolso e faço o inventário da minha casa. Entendeu? Então eu estaria fraudando a parte de inventário. Então, para que isso não ocorra, a gente casa o GPS do celular com a posição onde aquele local é exatamente. Né? Então aqui... Explica um pouco melhor essa tela. Então você viu ali que a gente entrou na parte de inventário. Quando você entra na parte de inventário, você tem a possibilidade de segregar esse inventário, né, por aqueles parâmetros que a gente explicou no início. Parâmetros de localização. É empresa, local, planta e ambiente. Então você pode, por exemplo, falar assim, empresa, Inova Code. Local, São Paulo ou Santa Catarina, ou Minas Gerais, ou Porto Alegre. Né? Então qual filial? Planta, eu posso ter em São Paulo, eu tenho a sede e eu tenho galpão 1. Ou até mesmo dentro do mesmo prédio, né? Tipo, andar 1, andar 2, 3. Ou uma indústria, setores, né? Dentro da mesma planta fabril eu tenho várias. Né? E ambiente, aí sim, sala de tecnologia, sala de testes, almoxarifado central, sala de reunião. Então você tem esses níveis que você consegue segregar. Então você seleciona se você quer fazer um inventário de um nível específico, sala, ou se você quer fazer, eu quero fazer o inventário desse parque todo, da minha planta toda. Né? Então você pode segregar esses níveis, desde um nível mais refinado, né, ali, ou de uma hierarquia maior. Então eles são escalonados, né? Um depende do outro. E a parte de centro de custo, aí é separado, que seria uma identificação, uma localização abstrata, que eu chamo. Por que abstrata? Porque o centro de custo, você pode falar assim, eu tenho centro de custo, na minha empresa eu separo o centro de custo por tipo de item. Então, por exemplo, notebooks está num centro de custo. Eu quero fazer inventário só de notebooks. Então você pode também fazer inventário desse tipo. Não, na minha empresa o centro de custo é setor de tecnologia, setor de logística, mas todos eles estão na mesma sala. Então eu consigo fazer inventário separado por essa localização que eu chamo de abstrato. Tá? São os agrupamentos, né? Então, Isso. Empresas grandes, tu vai ter setores financeiros dedicados a cada parte, né? Então, segue esse mesmo exemplo que o Guilherme deu, que é TI, por exemplo. TI em empresas grandes, como, sei lá, um exemplo aqui, a Coca-Cola, né? Ela tem um setor financeiro específico para a área de tecnologia. Então, a área de logística vai ter um setor financeiro específico para cuidar de transporte, combustíveis e tudo mais. Então, são agrupamentos que, por definição das empresas, elas gostam de separar isso e a gente faz esse segmento ser separado também. Então, então você consegue fazer essa pré-seleção aí, ou você pode simplesmente não selecionar nada. Então, normalmente, quando você vai fazer uma demonstração, para ficar mais prático ali, você pode não selecionar nada, só clica no menu volante ali no mais. Eu vou limpar aqui o filtro, para a gente ter essas informações aqui, por exemplo, de ambiente. E depois eu vou limpar a base novamente para atualizar ela com informações segregadas, né? Tipo, salas diferentes. Então você clicou ali no mais. Então, aqui ele quando eu inicio aqui o inventário, né, eu venho aqui, ele vai trazer esse filtro dessa forma, né? Então ele trabalha, por que ele está desativado aqui as opções? Né? É exatamente isso que o Guilherme falou, para eu não ter o trabalho de ter que selecionar cada ambiente quando eu preciso fazer uma demonstração, um inventário completo, ele já
Quando eu digo que eu quero fazer todas as empresas, então eu vou ter que segmentar em subníveis, né? São todas as empresas e ele incorpora todos os ambientes. Então aqui nesse modelo eu tenho os itens todos em um ambiente apenas, né? Então a gente vai fazer uma simulação aqui de um inventário que seria o inventário ideal, né? A perfeição da performance. Então eu vou iniciar aqui o inventário e ele já traz para mim aqui as informações de hora que ele vai iniciar o leitor e o tempo que ele leva fazendo o inventário. Então eu tenho aqui 0 itens encontrados de 14 itens, então eu tenho 14 itens ausentes. Aqui a gente tem um menu que leva até a configuração do leitor, caso aqui nesse modelo, como eu atualizei o aplicativo, eu preciso reconfigurar o padrão do leitor. Mas isso aqui só é feito uma vez, né? Como eu fiz a exclusão do aplicativo e instalei novamente, aí a gente precisa presetar isso novamente. Então eu vou voltar aqui aquilo que a gente já explicou, né? O leitor HF, seção 1, estado A, alcance máximo, leitor ativo aqui nesse padrão, vou salvar. E o leitor tá ligado aí, o Dot? Ó, então é interessante, o leitor acabou desligando aqui e essa padronização que o Vitor acabou de fazer não precisa necessariamente estar com o leitor ligado, você pode presetar ali a configuração. Sim, ela é independente, né? O leitor, ele literalmente, todas as informações que o leitor precisa de parâmetro, a gente parametriza antes no aplicativo. Então quando a gente inicia a leitura, é que quando ele inicia a comunicação com o leitor, compara os parâmetros, quando está ok, ele inicia o processo de leitura. Quando tem algo fora desse padrão, aí ele avisa para a gente que o leitor não está conectado, que o leitor está com erro. Então tudo isso aí a gente consegue validar na hora de iniciar o inventário. Certo. Então eu vou ligar aqui o leitor está desligado, liguei. Então, o leitor... Então, tá vendo? Ele está piscando lento. Quer dizer que ele não está lendo nada, ele só está ligado, está esperando um comando. Antes de eu iniciar a leitura aqui, uma curiosidade aqui que a gente pode explicar, que já até explicou também, que é sobre a leitura do código de barras. Né? Eu tenho aqui a lista dos itens, né? Todos eles em vermelho. Você viu onde ele clicou ali? Né? Eu tenho aqui as duas guias, né? Eu tenho 3 guias aqui. A guia geral, que ele traz esse painel geral para mim, que ele vai trazer porcentagem das leituras, o tempo, o que foi encontrado e não encontrado. Eu tenho a listagem dos itens na segunda guia, do que eu quero encontrar. E eu tenho aqui aquela função que eu te expliquei, que são os itens que são lidos de outro ambiente. Então, quando eu leio os itens que estão fora do ambiente, eu consigo listar eles aqui nessa pré-cadastrado, né? Então, por exemplo, eu pré-cadastrei tais itens nessa sala. Se eu ler esses itens em outro ambiente, aí ele vai me aparecer ali como um item. Opa, esse item aqui está sendo lido. Nessa primeira simulação aqui eu não tenho essa divisão, né? Tá tudo cadastrado no mesmo ambiente. Aproveita que você já clicou aí, Vitor, por exemplo, se eu quiser do primeiro item saber o detalhamento dele. Arrasta para o lado esquerdo. Então ele traz opções dos detalhes do item. Aí você pode ver o detalhamento do item ali. Posso vincular a imagem pelo telefone também. Assim como tu viu vinculando imagem no back-office, eu posso usar o próprio celular. Sim, tiro uma foto do celular e na hora do inventário eu atualizo as informações dele. E aquele, o que é aquilo ali embaixo, Vitor? Qual? Aquele amarelinho ali. O amarelinho ele faz a busca do item específico. Só que aqui nesse modelo ele se comunica apenas com esse outro leitor aqui. Hoje a gente vai atualizar ainda essa versão nas próximas semanas aí, para contemplar o leitor que a gente está demonstrando agora. Mas entendeu o que é esse processo? Então, por exemplo, você tem lá no seu você tem lá todos os seus itens, você está na tela de inventário e você fala assim, não, eu quero buscar só a tag número 10.
Sim, a ferramenta que Isso. o cara não devolveu está em algum lugar da fábrica, eu vou pegar esse leitor da Exato. Bluebird e vou sair procurando pela fábrica. Exatamente. Então, Vou selecionar esse item. esse item, arrasta, esse item saiu entra no do detalhe, almoxarifado, não voltou, e eu vou procurar. você vai procurar ele. Perfeito. E aí ele vai aparecer uma barrinha ali de busca quando você tiver mais, conforme você vai se aproximando do item, a barrinha vai aumentando de intensidade. Tá quente, tá frio? Isso, Exatamente isso. Então, outra curiosidade aqui, voltando às informações do itens, né? A gente tem uma função chamada checklist, né? Eu não tenho aqui cadastrado, mas eu vou fazer uma segunda simulação para demonstrar. Mas comentando aqui o que ela quer, o que é isso aqui, né? Dentro do item, baseado na categoria dele, eu posso ter informações que eu quero atualizar em cada inventário. Então, por exemplo, eu quero contemplar informação sobre nível de combustível. Eu tenho uma máquina que usa combustível querosene ali, sei lá, durante uma semana. Então, quando eu for inventariar ela no meio da semana, eu quero saber quanto de combustível ela já consumiu. Então, eu posso adicionar esse checklist aqui como um sim ou não, ou como texto, né, onde eu digito a informação que eu quero. Isso nós desenvolvemos para... Cria um checklist aí enquanto eu vou falando, Vitor. Tá. Isso nós desenvolvemos para um cliente que ele faz a locação de banheiro químico para eventos, shows, obra e tal. Então ele tinha um problema que era o seguinte: bom, primeiro eu preciso identificar que aquele banheiro químico é diferente do outro. Legal, a gente coloca uma tag RFID no banheiro químico. Só que aí como é que na hora que eu vou sair com o banheiro químico, ele não tinha tanto problema de inventário físico, porque são itens grandes, é fácil dele contar e tal. Né? O RFID ficou mais para uma análise de saber, esse banheiro eu já aluguei 10 vezes, esse eu aluguei 5, então foi mais isso. Mas o checklist foi interessante para ele, por quê? Porque com o checklist ele consegue criar uma lista do que ele precisa verificar naquele banheiro. Então, por exemplo, quantos rolos de papel higiênico tem? Tem 1, tem 2? A tampa do vaso tá ok? Não tá? Tá com sabonete na pia? Não tá? Tem alguma avaria? Não tem? Então você consegue criar esse checklist específico por categoria. Então, por exemplo, banheiro químico, você cria um checklist para banheiro químico. Bomba de qualquer coisa, bomba centrífuga, você cria um checklist específico. Microcomputador, eu quero que o cara avalie toda vez que ele pega um computador, que ele avalie como é que está o nível de memória, enfim, qualquer coisa assim, o HD. Então você pode criar o seu checklist ali. Então, e toda vez que você ler esse item... Tem que item... alimentar essa informação, né? Isso, aí toda vez que você ler esse item, ele vai aparecer um pop-up na tela para você... não vai aparecer pop-up, né, Vitor? Ele vai aparecer ali na tela que aquele item requer um checklist, aí você clica e preenche. O checklist ele é opcional, né? Então assim, ele não entra como regra para ti na hora do inventário. Você utiliza ele quando você desejar. Então, aproveitando aqui que a gente ainda não iniciou o inventário, eu vou alterar aqui a base de dados, né? Vou limpar ela aqui novamente, já para fazer aquela simulação completa das salas e do checklist. Perfeito. Então aqui, nesse exemplo aqui eu estou mudando o nome do ambiente, que corresponde a essa coluna D aqui. Então agora eu tenho sala 1, né? Eu tenho 1, 2, 3, até 6 itens aqui na sala 1 e o restante aqui na sala 2. O arquivo permanece dessa forma, eu vou atualizar ele aqui. Então, por questão de segurança aqui, eu vou apagar a base novamente e refazer todo o processo. Fazer o upload novamente aqui do arquivo já com dois. O interessante pode continuar aí. O interessante é que esse negócio de apagar a base, que nem a gente está fazendo aqui, então é importante, vamos supor, se a operação já está rodando no cliente, você ter ali 2 bases para o cliente, uma de teste
e uma base em produção, Vida vamos real. dizer, né? Que é para poder fazer esses testes, às vezes o cliente quer fazer alguma validação, porque tem os dados ali, Eu vou né? fazer o seguinte, eu Não vou. perder dados. Como esse aqui eu fiz downgrade no aplicativo, vou pegar a última versão de novo. Tá. Melhor. Eu escolho o aplicativo aqui. E aqui eu pego a última, que é a 2666. Quer parar ali a gravação?